Livro Além das Palavras e Pensamentos, de Joel S. Goldsmith. A verdade não revelada. Cada livro de sabedoria espiritual que você leu trouxe uma maior espiritualização de sua consciência, o que poderia ser chamado de descascar a pele da cebola, ou o refinamento da consciência. Cada livro, cada aula e cada princípio levado à consciência o preparou para aquele que está adiante, levando a um maior desdobramento e a esse ato da graça concedido aos indivíduos em um determinado momento de seu desdobramento, elevando-os ao estado mestre de consciência. Sempre, desde a minha primeira experiência espiritual, viver em dois mundos tem sido difícil para mim. Viver naquela consciência superior e depois descer para a Terra, ir àquela consciência e voltar à Terra. Mas nunca foi tão difícil quanto em 1963. Aquele ano marcou outro período de iniciação para mim. Mas, embora em 1962 eu já soubesse o que aconteceria, não tinha conhecimento de sua intensidade, duração ou a natureza da mensagem que seria revelada. Não é estranho, portanto, que aquele ano tenha revelado o desdobramento mais elevado, a consciência superior. Isso você entenderá ao estudar o trabalho que aconteceu durante esse período. Com cada desdobramento sucessivo, algo estava rompendo, levando ao ensino de ir além das palavras e pensamentos, de ir além da mente. Esta ideia você encontrará em todo o trabalho de 1963, revelando a natureza da vida como ela é, vivida quando você vai além da mente e além dos pensamentos, além de ter pensamentos, além da razão. Esta é a revelação da natureza do sabá e da graça. Uma obra desse tipo leva ao ponto mais alto de consciência que já foi revelado no caminho infinito. E parece que é o ponto alto na revelação de Moisés e Jesus, e provavelmente também de Buda. O caminho do meio. O sentido carnal do homem não pode entrar no reino dos céus, do espírito. O sentido carnal saudável é tão ilusório quanto o sentido doentio. E o senso do homem bom é tão ilusório quanto o sentido do homem mau. O caminho do meio, ou consciência espiritual, não se ocupa em trocar o sentido do homem errôneo pelo sentido do homem correto, mas conhece apenas o homem espiritual, ou o Filho de Deus. No trabalho de cura, como entendido em O Caminho Infinito, estamos ignorando e desconsiderando o sentido físico ou corporal do homem, bem ou doente, rico ou pobre, bom ou ruim. Nós não estamos desconsiderando ou ignorando um homem corpóreo ou um homem físico, pois não há nenhum. Mas estamos ignorando ou desconsiderando o sentido físico ou corporal do homem. O sentido corporal é o tentador. A verdade curativa é a nossa consciência do homem incorpóreo e do universo. Melquisedeque, ou o Cristo, que nunca nasceu e nunca morrerá, é o homem verdadeiro. E aquilo que vemos, ouvimos, provamos, tocamos e cheiramos é nossa falsa sensação daquele homem. Não há um homem falso, um homem caído ou um homem físico, mas existe uma falsa sensação de homem que nós mantemos. O significado da ascensão. No caminho espiritual, começamos nossa jornada estudando a verdade, aprendendo e praticando a verdade. Nós nunca alcançamos a meta da realização. Entretanto, até alcançarmos além da mente e seu conhecimento da verdade, até tornarmos-nos a verdade, aquilo que estou procurando. No monte, em elevado estado de consciência, Moisés percebeu o Eu Sou, e assim se tornou Eu Sou. No entanto, ainda havia um sentido de Moisés, como é evidenciado pelo fato de que ele falou de si mesmo, como sendo lento no falar. A realização do Eu Sou prevaleceu.
No entanto, e com essa grande iluminação, chegou a um tal nível de consciência que ele foi capaz de conduzir os hebreus da escravidão para a terra prometida. Se Moisés tivesse sido capaz de crucificar ou abandonar completamente o sentido mortal de si mesmo, que ainda permanecia, ele teria sido capaz de entrar na terra prometida, ou no céu, mas ele estava ainda preso por um senso finito de si mesmo. Jesus, no entanto, não apenas conhecia a verdade, mas compreendia e tornava-se a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. No entanto, um sentido de Jesus, o homem, ainda permaneceu, porque ele disse: eu, de mim mesmo, nada posso fazer. Se presto testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. João 5, 30, 31. Esse senso pessoal de si mesmo teve de ser crucificado, como eventualmente deve ser em todos nós, ou não ascenderemos à terra prometida, a realização de nossa identidade espiritual. A percepção de Jesus da necessidade da crucificação, de elevar-se acima do aparente sentido mortal de si mesmo, permitiu-lhe fazer a ascensão. A ascensão é sempre a mesma: subir acima da mente, acima de conhecer a verdade, até a própria verdade. Em muitas aulas e até mesmo em alguns dos escritos, eu disse que não entendia o motivo da crucificação de Jesus. Por que aconteceu ou por que teve que acontecer, se era mesmo necessário. Isso me intrigou, e eu admiti francamente isso. Não foi até o ano de 1963, quando eu mesmo passei pela experiência, que a razão e a necessidade da crucificação de Cristo Jesus me foram reveladas. De alguma forma, depois dessa experiência, a memória dela passou de mim, e eu não pude trazê-la à lembrança consciente, até que mais tarde a cena inteira me foi revelada novamente, quando eu passei pela experiência da ascensão, subindo acima da mente até a verdade ela mesma.